Olá, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E se você já está inscrito, curta, compartilhe, comente os vídeos. Dessa maneira, saberemos se você está gostando do conteúdo ou não. Obrigada. Vamos ver a respeito de pecados. Se os pecados geram maldições. O mundo espiritual, ele é regido por leis. Deus estabeleceu as leis e rege o mundo através delas. Então, nós temos uma herança espiritual. Em Ezequiel 18, a palavra nos revela que a alma que pecar, essa morrerá. E que o salário do pecado é a morte. A morte que nós falamos aqui não é a morte física do nosso corpo. É a separação de Deus, é a morte eterna. Então, essa herança que nós trazemos e as consequências dos nossos pecados, a palavra fala: visitarei a iniquidade dos seus pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o caráter de Deus, ele aplicará essa herança às nossas futuras gerações. O pecado dos pais recairá sobre os seus filhos, eles herdarão. Essa é a herança que deixaremos para os nossos filhos. E temos uma alusão a isso no dilúvio, quando Noé sai da arca e ele plantou uma vinha e se embriagou com o vinho que ele próprio fez. Ficou nu diante dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã expôs a nudez do pai aos irmãos, que foi e ainda cobriu o pai com a capa, né? Quais as consequências dessa desonra de Cã ao seu pai? Recaiu sobre o próprio Cã a maldição? Não. Quem foi amaldiçoado foram os filhos de Cã, que foi a nação de Canaã. Então Cã desonrou seu pai, mas malditos foram os seus filhos. Então, as consequências do pecado, ela nem sempre recai sobre nós. E que o que a palavra nos traz a respeito de nos embriagarmos. O que Deus acha sobre a embriaguez? Ela gera o quê? Quais as consequências? Não estamos falando aqui de tomarmos um drink, mas de nos embriagarmos, sair da nossa lucidez. Porque quando o corpo está em um momento assim, não é só os efeitos do álcool em si, o vexame, as consequências disso, mas também quais são os nossos pensamentos e as nossas ações diante da embriaguez. Então, a palavra em Efésios 5, no verso 18, ele fala: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui, a palavra de Deus nos revela, né, que não devemos nos embriagar
de vinho. Quando fala aqui em vinho, nós trazemos para o álcool, a bebida alcoólica, de maneira geral. Então, na Bíblia, a primeira referência que encontramos a respeito da embriaguez está em Gênesis, no capítulo 9, no versos 21, onde Noé parece se comportar como alguém que está com alguma alteração da consciência, né? E se despe e expõe a sua própria nudez aos filhos. Mas temos também outros casos, outras referências, quando o rei Davi, ele quis tomar para si Batseba, a esposa de Urias, e por mais que ele fizesse, ele não conseguia que Urias fosse embora para casa, né, para deitar-se com Batseba e esconder que aquele filho não era do rei Davi, e sim de Urias, mas Urias, um soldado que honrava o rei, ele recusou-se ir para sua casa quando seus companheiros estavam todos lá. Então, como último ato de desespero, o rei Davi, ele mandou embriagar Urias. E nem assim Urias foi para sua casa. Ainda assim Urias não foi. Então, com isso, o rei Davi, vendo que não conseguia o seu intento, ele deu ordens para que Urias fosse morto. Então, consequências do pecado. Uma vida ceifada, a mão de Deus pesou sobre o rei Davi. Então, nós estamos em uma sociedade que exalta muito o prazer pela bebida, né? O álcool tem uma importância muito grande na sociedade. Sempre foi assim. O homem sempre buscou sair de si. Ele não consegue alegrar-se estando em sã consciência e ele sempre busca mais prazeres, seja através do álcool ou através de outras coisas ilícitas. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que devemos nos manter em espírito sóbrios. Então, tomar um drink não é pecado, mas embriagar-se, se dar à embriaguez, é pecado. Então, devemos sempre tomar muito, muito, muito cuidado. O porquê desse drink? Ele realmente é necessário ou ele vai me levar a outras taças, a outros copos, quantos mais eu irei tomar? É disso que se trata, da embriaguez. Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que consigamos resistir às ciladas do inimigo, Pai. Retira, Pai, todo vício, toda embriaguez, que possa ser nossa ou vinda através de gerações anteriores. Que o Senhor coloque em nós sabedoria, discernimento, para que possamos ser aquele filho que não precisa se embriagar para ter alegria, que a nossa alegria nasça exclusivamente de viver em Cristo Jesus. Que uma taça não leve a outras taças e que não sejamos um péssimo exemplo para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos e que principalmente, Pai, de nós não venha maldições para as próximas gerações.
Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.